Ambiente Feminino. E o nosso seminário é sobre a relevância feminina documentada. Está gravando? Então vai. Vai que começou. Fala de novo, não? Sim. Pessoal, tá. Boa noite a todas e todos. Estamos então abrindo o segundo dia do 7º seminário da cadeira de Arquivos, Memória e Direitos Humanos. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a relevância feminina documentada, uma mesa formada por mulheres e uma plateia também formada majoritariamente por mulheres. Então a gente está muito feliz por isso. Eu me chamo Mariana, essa é a Heloísa, depois eu apresento a Sofia, a Martina, a Thaís, e a Sofia é a nossa convidada, é uma pesquisadora sobre representatividade feminina na antiguidade. Então, primeiro a gente vai introduzir um pouquinho o tema e depois vamos passar a palavra para ela. Queria começar agradecendo a presença dela em nome do nosso grupo e também todo mundo que está presente, ao professor Jorge também pelo espaço. E é isso. Muito obrigada. A gente vai abrir com uma frase que define um pouco o que é a pesquisa, a importância dos arquivos para nós. Então, é uma frase das pesquisadoras Caroline e Martina, que diz que, ao guardar experiências de pessoas, grupos e instituições, os arquivos são espaços legitimadores, produtores e difusores de determinadas memórias. Então, a gente vai se basear nisso ao longo de toda a apresentação. Comecemos falando sobre o silêncio nos arquivos. Bom, como a gente sabe, o espaço público foi, desde muito cedo, sempre ocupado por homens e ao longo da história. Então, em virtude disso, as mulheres que experienciaram esses espaços foram levadas ao ostracismo, ou seja, ao esquecimento. Também existe uma tendência à invisibilização feminina através dos arquivos, não apenas dos espaços públicos, tendo em vista que as documentações que comprovam as conquistas de nós, mulheres, essas posições sempre foram temporariamente perdidas, ou ainda são restritas a núcleos familiares, impedindo a consulta pública. Bom, tem um filósofo muito importante, que é o Jacques Derrida, que ele fala sobre o termo, o conceito chamado mal de arquivo, que trata-se de um conceito que foi cunhado, pautado nas noções de função da morte freudiana. E ele fala nesse conceito que, ao mesmo tempo que o homem tenta eternizar a memória para protegê-la do esquecimento, essa tentativa carrega o desejo inconsciente de apagar ou destruir a própria origem. Então, a gente sabe que o processo de conservar a memória não é tão simples, principalmente quando se trata sobre mulheres. Por isso, o arquivo não é neutro. Ele carrega o poder de determinar o que será ou não lembrado. A gente sabe que existe uma escolha nesse processo. Tudo aquilo que é lembrado tem por trás o que é escolhido ser esquecido. Então, tem uma frase da Duarte que ela fala que buscar a memória cultural em um país que não cultua a memória não é tarefa fácil, sobretudo quando a gente fala sobre gênero. No texto O Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, ela fala que a exclusão cultural das mulheres poderia ser contida somente quando elas tivessem um quarto próprio, possibilidade de instrução e independência, porque a gente sabe que não é fácil. Se o talento criador não era exclusivo dos homens, os meios para desenvolvê-los com certeza eram. E a Virginia fala que, de fato, ela se arriscaria a dizer que, quando supor que o anônimo, que escreveu tantos poemas sem assiná-los, foi muitas vezes escrito por uma mulher. Desde a antiguidade, quando a gente vê alguma obra que está escrita por anônimo, na maioria das vezes a gente percebe que foi escrito ou por uma mulher que assinou por um anônimo, ou até mesmo existem muitos casos em que as mulheres optam por não assinar ou utilizar nomes masculinos para serem mais vistas e terem suas obras reconhecidas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre mulheres em destaque, começando pela Luísa Távora, que ela foi a primeira dama do Ceará entre 63, 66 e 79 e 82,
E nesse período ela desenvolveu muitas atividades de assistência social na política. Hoje os arquivos dela constam no Arquivo Público do Estado do Ceará como um mero apêndice do arquivo de seu marido, sendo classificada como uma subsérie na série Documentos Pessoais do Fundo Documental Virgílio Távora. E isso não é um caso isolado. Passando para a próxima mulher em destaque, a Agripina Menor. Ela foi uma imperatriz romana e o que se conhece dela está escrito na obra de Suetônio, que é um escritor. E nesses arquivos, sua atuação política é relegada a segundo plano, enquanto seu suposto ideal de sedução, bem como outros elementos pejorativos, são destacados sobre o olhar masculino. Já Maria Lacerda de Moura foi uma importante escritora brasileira que nasceu em 87 e integrou o movimento feminista e teve seus documentos leiloados, enquanto outros encontros dispersos em diferentes instituições. Então, a gente está vendo aqui casos frequentes, né, de autoras e, enfim, que tiveram as suas obras, suas produções totalmente aniquiladas ou até deixadas de lado, o que compromete bastante a preservação da memória feminina. Passando para Nicole Tabayot, que ela foi uma pintora brasileira que também desenvolveu a sua arte na França, e grande parte dos documentos dela envolve discursos dos outros sobre ela. Então, apenas na sua obra Álbum, um diário autobiográfico, permite que seja explorada a subjetividade dela, uma das poucas que se tem registro. Passando para a última que a gente vai falar agora, a Valdiza Rússio. Ela foi uma advogada, professora e uma importante museóloga brasileira, que nasceu em São Paulo em 1935, e também contribuiu para a consolidação da museologia no país. Hoje, diversas pesquisadoras se dedicam para organizar os documentos dela e difundir seus legados a partir da exploração de seu arquivo pessoal, custodiado pelo Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Então, se eu estou falando sobre autoras e, enfim, mulheres que foram extremamente importantes para a história, né? Elas quase sempre, na maioria das vezes, ficaram em segundo plano, tendo seus nomes elencados ao nome masculino. E isso que a gente está falando sobre mulheres cis. Quando a gente fala sobre mulheres trans, torna todo o processo muito mais difícil. Então, agora a gente vai dar seguimento para falar sobre alguns fatores sociais que levam à escassez dos arquivos femininos. Oi, boa noite. Então, com referência a esses fatores sociais que levam à escassez dos documentos e arquivos femininos, nós utilizamos como base para nossa pesquisa a tese da pesquisadora Vitória Regina Luna Cavalcante Barros, Entre Silêncios e Apagamentos, as razões para a escassez de arquivos de e sobre mulheres. E nessa tese ela elenca 4 fatores principais que corroboram para esse processo de escassez e silenciamento. Então, o primeiro dos fatores já foi tratado aqui pela Mariana anteriormente e se refere ao predomínio dos homens na esfera pública historicamente. As mulheres, com o passar do tempo, têm ganhado espaço na esfera pública, mas ao longo da história estiveram restritas à esfera privada. E, assim, muitos dos seus discursos ficaram restritos ao núcleo familiar e não puderam ter esse espaço público que muitas vezes acaba sendo dominado pelos homens, fazendo com que essa memória seja monopolizada, assim como o controle da informação e aquilo que virá a perdurar, assim como aquilo que será esquecido. O segundo elemento destacado por ela é o acesso tardio das mulheres à educação. E isso é fundamental porque grande parte das mulheres teve muitas vozes apenas orais e não tiveram esse acesso a uma descrição e essa possibilidade de registrar por escrito as suas opiniões sobre o mundo. Isso é fundamental. Apenas poucas mulheres que conseguiram essa educação, como é o caso de Virginia Woolf, que trata em Um Teto Todo Seu, elas, ainda que tivessem esses acessos, não puderam transpor e ter essa voz perpetuada, porque os documentos foram repassados, controlados por terceiros e perderam, então, esse controle e essa preservação.
O terceiro elemento é o descaso com os registros existentes. E isso deriva principalmente de uma coerção externa, mas também de uma superestrutura, que faz com que a mulher ela acredite ser inferior. E esse ponto é essencial, porque faz com que, muitas vezes, a mulher não acredite na relevância da sua própria produção. E então ela tende à autossabotagem, muitas vezes destruindo ou doando as suas documentações. É o que acontece com a Henriqueta Lisboa, por exemplo, que foi uma mulher que registrou o seu espólio intelectual, mas ela mesma fez uma intervenção nos seus arquivos, separando aquilo que ela acreditava que poderia ser perpetuado, então acreditando parcialmente na relevância do seu trabalho, mas também deixando de lado algumas coisas. Então ela fez essa seleção e desde o princípio já destruiu parte da sua produção porque não acreditava que seria relevante que essa memória fosse levada em continuidade. O quarto elemento são os laços matrimoniais e familiares, que muitas vezes fazem com que algumas mulheres tenham relativa visibilidade, mas sempre como um apêndice, que é o caso da Luísa Távora, que foi tratada pela Mariana, porque a Luísa Távora foi primeira-dama do Ceará, e hoje os poucos documentos que se tem conhecimento sobre ela estão contidos como um mero apêndice do Virgílio Távora, que foi governador do Ceará, ministro do transporte e teve visibilidade política, assim como ela. Mas hoje, esses documentos sobre ela estão apenas dispersos e não têm o devido reconhecimento ou o devido destaque que poderiam ter. Mas, assim como o gancho desse quarto fator, é importante perceber que muitas vezes o próprio processo arquivístico pode corroborar para essa exclusão. E aqui a pesquisadora vai elencar 4 fatores principais dentro do procedimento mesmo, que, quando feitos de forma equivocada, podem agravar o processo exclusório. Pode passar. E esses fatores são a política de aquisição de arquivos, o processo de organização e catalogação, a descrição arquivística e, enfim, a difusão das informações. O primeiro elemento, a política de aquisição de arquivos, é essencial porque ele se refere, basicamente, a um fomento à aquisição de arquivos femininos. E, para isso, é preciso estabelecer marcadores de gênero. É o que a Comissão de Pesquisa Documental da Fundação Getúlio Vargas realizou em 2015. Até 2015, dentre os 209 arquivos que continham no espaço, somente 10 eram protagonizados e produzidos por mulheres. Depois da inserção desse marcador de gênero, que serviu como uma forma de incentivo, mais arquivos adquiridos por elas, passaram a estarem integrados no acervo da instituição. Então, esse tipo de diferencial, de critério procedimental, é fundamental para esse fomento. O segundo elemento arquivístico é o processo de organização e catalogação, porque muitas vezes esses documentos acabam ficando perdidos, escassos, e é difícil que eles realmente sejam pesquisados e acessados quando estão dispersos. O terceiro é a descrição arquivística, e aqui ela é responsável principalmente por uma descrição pequena e biográfica do proprietário daqueles documentos. E quando ela é feita de forma equivocada ou simplesmente negligenciada, isso é ainda mais dificultoso. É o que acontece com a Rita Joana de Souza, que foi uma autora, tem 21 títulos publicados, mas hoje só se tem acesso à sua produção intelectual e não aos seus dados biográficos. Não existe nenhuma informação sobre a sua vida. E se essa documentação contivesse elementos biográficos, hoje se poderia realizar pesquisas e trabalhos em cima disso. E, enfim, a difusão de informações. Porque alguns desses arquivos, eles existem, mas eles estão desorganizados ou estão contidos em lugares completamente dispersos. E é preciso que eles sejam bem organizados para que se possa realizar pesquisas. Então, não é somente uma mera catalogação, mas sim ter esses arquivos facilitados e bem localizados para que se possa trabalhar, produzir ativamente novos conteúdos e também novas formas de discurso. Poder reconstruir e
construir narrativas em cima disso, mudando então esse passado que já é tão historicamente manipulado e desastroso. Enfim, agora vamos dar prosseguimento com a Martina. Chega aqui. Bom, boa noite, gente. Então, uma coisa que a gente trouxe para destacar é sobre o papel do movimento feminista na prática e na teoria arquivística, defendendo justamente isso que as gurias vêm trazendo, do papel dos arquivos, não só para representar mulheres, mas também de questionar essas estruturas de poder. Então, o movimento feminista, assim como outros movimentos sociais, usaram muito de arquivos e de memória para legitimar pautas importantes, então mostra o papel dos arquivos nesse sentido. E também é muito importante dizer que eles não são neutros, então todos os arquivos que a gente tem históricos, eles representam um mecanismo de dominação temporal, e para romper com isso a gente tem que pensar na prática arquivística nesse sentido. Pode passar. Então a gente quis trazer um pouco sobre a história da Berta Lutz. Quem conhece ela aqui, por favor, levante a mão. Alguém conhece? Muito pouca gente, e tudo bem, porque de fato é justamente isso que a gente está discutindo aqui hoje. Mas então a Berta Lutz, ela foi uma cientista e uma política. Ela é considerada a segunda mulher do Serviço Público Brasileiro, tipo, na história, quando ela foi secretária do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Então ela nasce em 1894 e ela se torna bióloga pela Sorbonne. E ela foi criada na Europa, então era uma mulher de classe alta, isso é importante para a história também. E ela retornou para o Brasil para atuar no ativismo político e também no Museu Nacional do Rio de Janeiro. E a Berta Lutz é importante porque ela foi provavelmente o maior nome associado ao sufrágio feminino, mas ela também lutou para outras formas de desmantelação de estruturas que estavam na nossa legislação, então tem muito a ver com o nosso assunto e com a nossa discussão sobre arquivos. E a gente queria trazer um exemplo, aí pode passar, por favor, prof, sobre uma proposta legislativa dela. Então, tenham em mente que nessa época a Constituição de 1934 ela estava trazendo muitas pautas de igualdade entre os gêneros. Então, isso foi um momento de virada assim, com o sufrágio feminino, mas muitas das leis que a gente tinha na época, aí talvez a Sofia vai falar melhor do que eu não sei nada sobre isso na real, só sei sobre a Berta Lutz. Então, o Código Civil, o Código Penal e o Código Comercial dessa época, eles não tratavam as mulheres dessa mesma forma que a Constituição, a recém, estava abordando. E a Berta Lutz traz isso à luz justamente com propostas que vão discutir sobre isso. Então, por exemplo, o Código Civil em vigor daquela época, ele era de 1916 e ele considerava as mulheres, principalmente mulheres casadas, como incapazes. Então, eram formas de dominação na lei mesmo. E o Código Penal daquela época era de 1890, então tinha muito sobre a honra da família e a moral da vítima, sobre leis sobre estupro, sobre adultério. Então, colocava justamente a mulher mesmo na lei, nessa posição de estou um pouco nervosa, subserviência. Então, nessa proposta legislativa que a gente vai trazer de exemplo, é uma proposta do Código Civil que dizia, anterior, por favor. Aqui, a direção da sociedade conjugal cabe ao marido, que exercerá com colaboração da mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos. E aí, no final, eu acho que uma parte importante é, havendo divergência, prevalecerá a vontade do marido, ressalvada a mulher a faculdade de recorrer ao juiz, desde que não se trate de matéria personalíssima. Não se trate de matéria personalista, não se trate de alguma coisa mesquinharia de mulheres, assim. Então, isso estava na nossa lei. E aí, aqui é a proposta que a Berta Lutz sugere. Então, aos cônjuges compete dirigir conjuntamente a sociedade conjugal no interesse do casal aos filhos. Em caso de divergência grave sobre assuntos essencial, haverá recursos ao juiz por ambos os lados ou dos cônjuges. E, no final, ela acresce que, no momento atual, em que a própria ONU proclama a igualdade dos direitos do homem e da mulher, o ponto de vista do anteprojeto se torna anacrônico. E por que ela traz isso? Porque ela literalmente estava, em 1945, na leitura dos direitos universais na ONU. Então ela é muito diva e a gente traz esse caso justamente para mostrar a importância de se questionar essas estruturas e sobre resgatar também essas... Porque a gente pode ter como, quando a gente analisa os arquivos, a gente pode ter isso como uma regra. Tipo, não
de leis como essa. Então essa é a discussão que a gente quer trazer em pauta. E aí eu vou passar a palavra para a Thaís. Boa noite. Então agora, dando seguimento com foco na luta pelo resgate da memória feminina, nós escolhemos uma frase da Constância Lima Duarte, que é uma pesquisadora da área. Voltar. Isso. Volta. Isso, é isso. E logo estávamos todas dominadas pelo mal de arquivo, ou seja, dedicadas apaixonadamente a restaurar o arquivo justo onde ele estava, justo onde algo se anarquiza, ou seja, intuíram que não se inclui na listagem a ausência da memória. E cada vez mais isso se tornou evidente para nós, para cada escritora encontrada, outras mulheres sucumbiam no silêncio. Ou seja, o grande desafio da pesquisa sobre mulheres é justamente a falta de memória, a falta de arquivo, a falta de documentos históricos e os registros que foram sendo apagados ao longo do tempo. Apesar disso, felizmente, nós temos algumas iniciativas que atuam em prol da restauração dessa memória. A principal delas é a RAM, a Rede de Arquivo de Mulheres. A RAM foi fundada em novembro de 2020 e ela atua na articulação entre os arquivos, movimentos sociais e pesquisadoras com o objetivo de preservar e valorizar a memória feminina. A rede ela busca ampliar a visibilidade das trajetórias femininas, incentivando que documentos, relatos e produções pessoais que seriam descartados por arquivos tradicionais sejam guardados, fortalecendo o debate sobre o gênero e o direito à informação. Além disso, a gente tem o dossiê História, Arquivo e Mulheres, Perspectivas Interdisciplinares, publicado em 2022 pela revista História e Cultura da Unesp. Essa obra ela nasceu diretamente do discurso e do debate que acontecia pela RAM e propõe um olhar interdisciplinar entre os arquivos. No caso, eles buscam utilizar fotografias, diários, cartas, arquivos pessoais que muitas vezes não são considerados. E agora, nos encaminhando já para o final da nossa introdução, a gente traz essa reflexão de Rainer Maria Rilke, escrita em 1904. Um dia ali estarão a menina e a mulher, cuja denominação não significará mais apenas uma oposição ao masculino, mas algo em si, algo que não nos fará pensar em nenhuma complementação ou limite, apenas na vida e na essência o ser humano feminino. Partindo desse pensamento, então, nós concluímos que o resgate da memória feminina é muito além do que só um trabalho burocrático, mas sim um caminho fundamental para que as mulheres sejam reconhecidas em sua própria existência e a própria contribuição histórica. Então, independente do meio, seja por acervo, arquivos ou seminários como esse, dar visibilidade a essas trajetórias é uma forma de enfrentar o apagamento histórico e trazer reconhecimento às mulheres que são frequentemente invisibilizadas. Então, agora nós passamos a palavra para a Sofia, que é pesquisadora da representatividade feminina na antiguidade. Pode passar mais. Passa mais aqui. Então, boa noite. É um prazer estar aqui presente com todas e todos. Eu queria inicialmente agradecer ao professor Jorge Vivar pela oportunidade e também às organizadoras da iniciativa. Então, muito obrigada, Luísa, Mariana, Martins. Eu estou presente com todos vocês. Eu me chamo Sofia João Martins Gomes e, como elas adiantaram, atualmente eu tenho pesquisado alguns tópicos. Dentre eles, o direito processual civil, o direito constitucional, a história do direito e, dentro desse contexto, a presença feminina dentro da história do direito. Essa representatividade feminina desde a antiguidade. Além disso, eu sou colaboradora do Museu da Faculdade de Direito da URGS, que é uma iniciativa recente, que tem sido produzida a partir do patrimônio material e imaterial da nossa faculdade. Também sou coordenadora geral do projeto Magna Ópera, que é um projeto em parceria com a biblioteca da nossa faculdade para a promoção de visibilidade
verdade, para esses elementos arqueológicos de literatura que nós temos no nosso acervo de obras raras. Então, livros com um valor imenso para a nossa história, principalmente para o direito. E também eu faço parte da revista Receber Verum Gaudium. No próximo semestre eu passo a ser, então, editora-chefe, que é uma revista científica que trabalha com os assuntos de direito, sociologia, filosofia, história e também outras matérias relacionadas com a promoção de debates e um fomento dessa pesquisa científica estudantil. Além disso, e o mais importante para essa noite, eu tenho levado para frente um projeto muito especial de extensão universitária que se chama Juris Perita, o feminino no direito, que se tratava inicialmente de vários eventos, de relatos, histórias, debates e reflexões sobre a posição feminina de modo de representatividade dentro do direito, mas também em áreas relacionadas. O primeiro evento desse projeto surgiu lá em 2017, e a partir dele surgiu um livro, esse aqui, que se chama Juris Perita, Feminino no Direito, Academia e Carreiras Jurídicas. Esse livro foi produzido pela curadoria da professora doutora Dalva Carmen Donato, que é professora de História do Direito e Direito Romano, no curso de Direito da Faculdade da URGS, e também pelas discentes Ana Laura Ramírez de Carvalho e Anitta Miller. Foi publicado em 2019. Depois da publicação desse livro, houveram alguns outros eventos produzidos entre 2019 e 2022. E nenhum livro, nenhum relatório final foi feito a partir das produções desses eventos. Então, o processo que eu tenho feito agora, em parceria com essa professora, é de retomar, justamente trazer à tona esses arquivos, relatos e histórias produzidos a partir dos eventos. Eu tenho feito isso com base em uma metodologia similar a desse livro aqui, que fala sobre a presença feminina no Ministério Público, de organização do Gunther Axt, que foi o escritor de um dos livros a respeito da Faculdade de Direito da URGS, em perspectiva histórica. E é justamente esse meu trabalho que eu venho aqui explicitar para vocês, essa retomada de uma memória da presença feminina, tanto desde a antiguidade quanto agora. O que as mulheres de hoje, protagonistas, têm apresentado para nós e auxiliado nessa luta pelo enfrentamento das desigualdades. Para falar um pouco sobre esses assuntos, eu vou dividir minha fala em 3 momentos. O primeiro deles é partir da pergunta: de onde nós mulheres viemos? Vai ser uma exposição um pouco mais extensa, porque se relaciona intimamente com a temática abordada hoje. Também em perspectiva histórica dos arquivos que nos auxiliaram a chegar até aqui com todas essas informações. O segundo é onde nós estamos. Qual é a realidade da mulher brasileira hoje? Nossas oportunidades e, por fim, para onde nós iremos? Qual o futuro, as perspectivas para uma mulher no destaque, dentro do direito ou em outras áreas? Eu falo do direito por conta dessa minha ligação mais íntima com a minha área de estudo, mas eu também acho importante ressaltar assim, que essa pesquisa ela é importante de um ponto de vista também do meio jurídico, porque qualquer tipo de direito, tanto os direitos humanos quanto outras formas dele, é sempre produzido por aqueles que estão no poder, quem cria as leis e quem as interpreta. Então, a inserção de mulheres nesses espaços também impacta esse caminho progressivo das mulheres em busca dos direitos. E é isso que eu vou poder tratar aqui hoje. Então, de onde nós viemos? Começo partindo do nome do projeto Juris Perita. Esse nome era o título de uma fábula togata, que era uma comédia de costumes lá da Roma Antiga, que nesse caso era protagonizada por uma mulher, que atuava na defesa ou acusação dentro desses âmbitos jurídicos. O autor romano Titínios, do século II a.C., retratava uma sátira dessa representação feminina dentro dos âmbitos jurídicos. Se não fosse uma satirização direta, era certamente um retrato da época, de que mesmo com uma presença, que eu vou tratar agora para frente, feminina nos âmbitos jurídicos, ela ainda assim sofria uma mentalidade machista, desde então. A gente parte de Roma, que é a origem do direito.
esse conjunto de saberes e técnicas voltadas para a regulamentação de conflitos sociais e também a promoção de justiça. Tudo isso, todos esses conhecimentos foram transmitidos através de arquivos. Um elemento muito importante para a transmissão do direito da Roma Antiga até a atualidade é o Corpus Iuris Civilis. Não sei se vocês já conhecem, a Luísa conhece, que foi um compilado do século VI pelo imperador Justiniano, que reunia fragmentos de obras célebres de juristas daquela época. E ela é considerada a obra base para todo o nosso direito moderno, privado. Teve um impacto gigantesco na cultura jurídica e também em outros âmbitos, e até hoje, então, a gente vê reflexos disso diretamente na nossa legislação e a de outros países. Então, Roma, sendo o berço do direito, nos leva a uma pergunta. Existia desde então mulheres juristas, verdadeiras jurisperitas? Sim, e nós temos o registro de algumas delas. Não muitas, mas algumas para contar essa história. Existia, então, uma noção sobre esse dever público das pessoas participarem da discussão jurídica. E isso era feito a partir do âmbito privado, não existia até certo ponto do Império uma formação específica jurídica. Então, esses ensinos eram no privado. E por conta de existir um pudor, uma discrição das mulheres no ambiente da casa, demorou algum tempo até que isso fosse passado para elas. Eram também só mulheres nobres, com condições melhores, que conseguiriam ter esse acesso a esses conhecimentos. E não existia essa mesma exigência que existia para os homens, de uma participação no âmbito público. Mas, ainda assim, 3 romanas executaram essa função. O historiador romano Valério Máximo, do século I, aqui vai nos trazer essas histórias. Então, também é importante citar que, desde então, haviam aqueles interessados em documentar essa trajetória feminina, por mais que poucos. E eu trago uma citação dele. Nem se deve calar sobre as fêmeas em relação às quais sequer a condição natural ou a modéstia da estola inibiram de falar no foro e em juízo. Com essas expressões, condição natural ou modéstia da estola, ele tentava identificar essa noção cultural de uma mulher nesse lugar social na Roma Antiga. A estola era uma veste feminina utilizada pelas mulheres de alta condição social. Elas não poderiam sair de casa se não estivessem usando essas roupas. Então, representam esse pudor, essa indicação do instinto natural de uma mulher que não seguisse para o sacerdócio à vida privada, que eram os deveres de cuidado, afetivos e intelectuais da prole, do marido, da família. Em tese, não sobraria tempo para outras funções, mas a história nos conta o contrário. Houveram, ao menos, 3 mulheres que desempenharam esse feito. A primeira delas é Amésia. Ela atuava em processos judiciais e, segundo se fala, ela advogava com tanta ferocidade que era dita andrógina, como se fosse portadora de uma alma viril num corpo de mulher. A segunda era Hortência, que era do século I a.C. Ela não atuou em processos judiciais propriamente ditos, mas ela ajudou a resguardar alguns bens jurídicos do patrimônio da vida, com uma intervenção pública e um julgamento comum. Ela provavelmente foi instruída pelo seu pai, que era o Quinto Hortêncio Hortal, um grande orador do período, e fez essa importante defesa pública que foi dita perfeita, imaculada. Ajudou as mulheres a, em primeiro lugar, não serem mortas por essa defesa, e também livrou a si e diversas outras romanas de tributos, ou completamente extinguindo eles ou diminuindo, sob a tese de que não seria possível exigir tributos para quem não tem uma representação devida na Assembleia. Por fim, e literalmente por fim, nós temos a Frânia, ou Cafrânia. Os registros divergem quanto ao nome dela. Ela atuava no foro, e por práticas consideradas pelo pretor indevidas, como abusar da jurisdição ou gritar enquanto fazia suas defesas, perturbando esse pretor, ela teria sido a causa do decreto de interdição feminina das lides forenses. Elas não poderiam, então, a partir daquele momento, atuar mais em nome alheio. Assim foi selado o destino das mulheres por muito tempo, porque os reflexos desse decreto foram sentidos até hoje e representam esse marco
de exclusão feminina de ambiente de debate. É interessante notar também que o agir incorreto de uma mulher foi a causa disso tudo. Em que momento nós cogitaríamos que o agir errado, dito errado, de um homem restringiria um coletivo inteiro de participação, de voz numa esfera pública? Então, o nome da Cafrânia aparece até no Corpus Juris Civilis, como eu havia comentado mais cedo, como uma menção de causa a esse decreto de interdição. Ficou conhecido como Decreto Cafrânia. No início, era para esse decreto ser tópico e casuístico, terminando junto com a jurisdição do pretor, que era anual. Mas ela foi assimilada, e assim ganhou uma permanência e generalidade, sendo seguida até então. Isso foi no século VI, em 533. É necessário ressalvar ainda que, apesar dessa interdição, ainda existia a possibilidade das mulheres atuarem em defesa própria e elas podiam acusar em crimes públicos em casos mais graves ou específicos, como homicídio cometido por genitor ou algo do tipo. Era uma outra época, mas os impactos, como eu havia dito, podem ser sentidos até hoje. Como o Corpus Juris Civilis é essa obra fundamental para o direito de tantos locais, até hoje a gente consegue perceber as relações intrínsecas, as raízes que surgiram de então para a formação de diversas legislações hoje em dia que passaram por processos muito machistas. Como as meninas haviam demonstrado antes, haviam artigos explicitamente misóginos que colocavam a mulher em um local de objetivação e também inferiores ao homem. Mas qual era a situação geral dessa mulher romana? As mulheres sofriam com uma limitação fundamental à sua capacidade de interpretação em razão do Instituto da Tutela Perpétua. O que isso significa? Que elas dependiam de um tutor para toda a vida, como seu representante para a validade de atos. Sobre as causas de existência dessa tutela perpétua, o jurista romano Gaio, que também foi extremamente essencial para a produção de outras obras relevantes do direito internacionalmente, indicava que essa mentalidade se baseava na leveza de espírito das mulheres, ou seja, uma debilidade física ou intelectual que elas teriam. O que ele repelia, esse jurista ele repelia essa ideia. Ele dizia que nenhuma razão plausível aconselha sujeitar a tutela a mulheres em idade legal. Então, também é importante observar esses pontos de divergência da ideia comum desde a Roma Antiga. Esse instituto ele só foi revogado em caráter geral por Constantino em 321, que foi um divisor de águas. Mas isso só era aplicado para aquelas mulheres que jurassem não contrair novas núpcias. Então, também tinha uma restrição gigantesca. Elas não podiam, por conta dessa restrição, nem mesmo ser tutelas dos próprios filhos, caso houvesse a morte do seu marido. A situação só vai mudar efetivamente com Pulquéria, em 414. A partir dela, surge então a possibilidade de admissão das mulheres para desempenhar o ofício civil de tutoras com impacto público, porque ela foi reconhecida como tutora do irmão mais novo, que era o imperador Teodósio II. Ao assumir esse papel de tutora, ela alcançou a condição de regente do império. E ainda que ela não pudesse ser formalmente chamada de imperatriz, ela atuava, sim, em alguns ofícios jurídicos, por conta dessa questão da tutoria. Assim, se abre o caminho para que as mulheres possam entrar em núcleos mais próximos da atividade jurídica, mas sempre aquelas ligadas de alguma forma com o poder social, então nobres, aquelas mais próximas do poder. A participação feminina em relação à formação jurídica, esse aspecto do estudo jurídico que foi se transformando depois então do Império, de forma externa e não mais privada, é extremamente importante ser estudada, porque o direito à formação dele como uma ciência, depois como uma ciência social aplicada, impacta em como nós observamos todo esse fundamento no nosso dia a dia. Mas, infelizmente, nesse caso, não se tem notícia, porque muito provavelmente em Roma não existiu a participação feminina na formação. Na Idade Média, seguindo um pouco para frente,
A lógica da tutela era a mesma que a da Roma Antiga, então alinhado mais para aquelas rainhas, condessas e duquesas que, por conta de assumirem esses cargos de poder e relevância, se associavam a algumas funções jurídicas, mas não diretamente atuando nisso. A partir desse impacto do corpus juris civilis no direito comum europeu, na interpretação de canonistas, porque a gente tem um encontro também do direito romano e do direito canônico, que essa vedação das mulheres a cargos civis foi considerada como uma regra geral, que poderia ser derrogada em caso de regras particulares, como os costumes, os direitos locais, o que, de novo, afetava sempre as mulheres relacionadas a posições de poder, mulheres da nobreza, que atuassem em ofícios jurisdicionais. É apenas incidentalmente que nós temos notícia de mulheres que atuaram de fato em funções jurisdicionais na Idade Média. Enquanto no âmbito da academia, dos estudos, algumas chegaram a exercer essas funções, mas sempre de maneira informal e sem uma devida regulamentação. A gente tem um exemplo disso no Studium Civil Bolonhês, ou seja, a Universidade de Bolonha, que foi uma das primeiras universidades da Europa. Lá nós temos o conhecimento de ao menos 2 mulheres que exerceram essa função. São a Cúrcia e Novella de Andreia. Essas mulheres são trazidas para a história a partir da italiana estudiosa Marta Cavazzi, que se dedicou a falar justamente sobre o feminino na história. A Cúrcia, a primeira, do século XII, era filha de Acúrcio, que foi compilador da Magna Glossa, mais uma obra importante para o nosso direito, e que inclusive nós temos uma cópia dela na nossa biblioteca da Faculdade de Direito, no nosso acervo de obras raras. É muito interessante observar. Essa Cúrcia, então, teria ministrado algumas aulas, provavelmente pelos ensinos de seu pai. E Novella de Andreia, do século XIII, é filha do célebre canonista Giovanni de Andreia, e também atuou na docência em situações ocasionais, quando o pai não podia ir, ela fazia essa substituição. Andando um pouco mais em frente na nossa história, agora na modernidade, em 1678, pela primeira vez na Universidade de Pádua, foi concedida, depois da formação universitária completa, o título de doutrix a uma mulher. O nome dela era Helena Pornar-Piscopia, que era uma nobre veneziana que protagonizou esse primeiro caso de uma mulher que recebeu o título de doutora. Isso foi em filosofia e foi formalmente reconhecido pela universidade, apesar de ela não ter atuado na docência, esse título habilitava ela para tal. Esse acontecimento gerou um impacto geral e mudou uma perspectiva sobre a possibilidade de demais cursos também levarem essa formação de doutora para mulheres. Essa quebra de paradigma, ela representa uma resistência das mulheres nesse âmbito acadêmico. E teve múltiplos mecanismos de defesa da igreja e de vários âmbitos da época para que isso nunca mais acontecesse. Mas, ainda assim, em 1732, em Bolonha, nós tivemos a primeira mulher formalmente vinculada em filosofia e ciências naturais, Laura Bassi. Depois dela, com o aval do Papa Bento XIV, várias outras vieram depois, professoras, mas nenhuma delas passou a ser professora do curso de Direito. Então, outros cursos começaram a ganhar essas professoras mulheres, mas no Direito ainda foi muito mais devagar. Agora, em 1777, na Universidade de Pávia, pela primeira vez na Itália e em toda a Europa, o título de doutor em Direito Romano e Canônico era concedido a uma mulher, Maria Pellegrina Amoretti, que também não exerceu essa docência. Então, é possível observar que existia um longo vácuo entre essa concessão do título até a efetiva possibilidade de participação da docência, provavelmente por aspectos sociais de limitação ou até o fechamento da academia. Mas, no novo Estado italiano, recém-formado, as que tentaram exercer esse ofício jurídico em profissão de advocacia também sofreram algumas restrições. Eu trago o exemplo de Lídia Pode, que tinha todos os requisitos legais para advogar, mas foi veementemente barrada, e não mais com base na regra romana antiga, e sim da noção de que as leis atuais do período não continham uma determinação expressa no gênero feminino, era sempre advogados, juízes, e com base nisso não poderia então ter uma participação de uma mulher, não havia uma legislação específica.
A situação só começaria a mudar de fato na Itália a partir do século XX, com a progressiva diminuição de mulheres nas carreiras jurídicas após o advento de leis próprias, dessa vez então citando as mulheres. No Brasil, mudando um pouco o paradigma, nós tivemos exemplos de fortes soberanos do nosso império, como Leopoldina e Isabel, que atuaram, assumiram algumas funções indiretamente jurisdicionais por conta da posição que representavam. Mas a admissão de mulheres nos cursos jurídicos resultou só muito tempo depois, em 1899, com Mirtes Gomes de Campos. Foi a primeira brasileira que obteve autorização, então, para advogar, somente em 1906. Ela teve um parecer favorável da Comissão de Justiça, Legislação e Jurisprudência da OAB, e tudo isso com base no princípio do livre exercício da profissão, que é uma premissa oposta àquela da Lídia Bode, que foi barrada anteriormente. Para a magistratura, nós tivemos ao nosso acesso a primeira juíza brasileira só em 1939, que foi Aurim Moura Costa. No Rio Grande do Sul, a primeira aluna formada pela Faculdade de Direito da URGS foi Natércia da Cunha Silveira. Aqui eu trago uma importância sobre justamente o arquivo e a memória. Nós temos na nossa faculdade, isso tem sido trazido à tona com esse desenvolvimento do museu da faculdade, arquivos dos antigos estudantes. Nós temos arquivos de Getúlio Vargas, arquivos de outras personalidades interessantes, mas também arquivos sobre a nossa primeira mulher que estudou na nossa faculdade, que é um marco histórico importante e precisa ser relembrado para entender, então, como foi esse processo de luta para o acesso ao ensino. O acesso feminino ao direito e as posições de destaque, como pode ser visto, tanto na academia quanto nas posições jurídicas e outros elementos, existia desde a Roma Antiga, mas ele foi perdido e sofreu um longo processo de luta para que aos poucos fosse retomado. Eu trago agora uma escritora muito importante também, que é a Aline Rand, historiadora e escritora brasileira. Ela escreveu o livro A Invenção dos Direitos Humanos, e nele um dos assuntos importantes é justamente essa pergunta: por que da demora e da dificuldade para a garantia de direitos das mulheres? Algumas outras lutas dentro desse período, liberdade religiosa, entre outros, foram muito mais rápidas do que a promoção de direitos das mulheres. Por quê? Esse processo de garantia de direitos femininos passou por uma trajetória lenta e complexa, enfrentando barreiras culturais e até biológicas que foram erguidas, que traziam essa questão das mulheres a um patamar de discutibilidade inferior ao de outros exemplos. Alguns marcos fundamentais que eu posso trazer para essa dinâmica é que no início das revoluções americana e francesa, as declarações de direito usavam termos universais, de novo, sempre se referindo ao gênero masculino, como homens e cidadãos. Isso trazia implicitamente uma exclusão das mulheres. Além disso, o Abad CIS categorizou as mulheres como cidadãs passivas. Elas tinham direitos naturais e civis, mas não o direito de participar dessa formação dos poderes públicos. Então, era uma derrogação de direitos de fachada, basicamente. Havia também uma percepção de dependência, como se as mulheres fossem vistas não como uma minoria perseguida, mas sim seres moralmente e intelectualmente dependentes dos pais e maridos. Apesar dessa exclusão política da Revolução Francesa, houveram algumas mudanças na esfera civil que trouxeram diferenças agora para a perspectiva das mulheres. Similar ao que foi trazido também pelas meninas, em 1792, na França, as mulheres conquistaram o direito ao divórcio e também a igualdade de condições em relação aos homens no direito à herança. Foram grandes vitórias, definitivamente. Mas a gente ainda tinha alguns percalços a seguir. Alguns defensores do direito das mulheres, como Condorcet, argumentavam que se os direitos se baseavam na capacidade de raciocinar e adquirir ideias morais, então não poderia existir uma razão para que as mulheres não tivessem esses mesmos direitos. A partir de 1791, o movimento começou a ganhar mais força, com as vozes, por exemplo, de Olympe de Gouges, que publicou a Declaração dos Direitos das Mulheres, afirmando que a mulher deve ser livre e permanece igual em direitos em relação aos homens.
revolucionária, surgiram novas justificativas, então, para essa exclusão das mulheres, agora migrando para uma tradição da biologia do século XIX. Era uma verdadeira ciência do sexismo. Os médicos e fisiologistas tentavam defender que as mulheres seriam inaptas para uma vida pública, restringindo elas ao papel de esposa e mãe. A cidadania plena só começou a se concretizar com a luta pelo voto, que foi impulsionada por obras como A Sujeição das Mulheres, de John Stuart Mill, que argumentou e desafiou esses contrários aos direitos das mulheres da época. E a conquista do direito ao voto demorou muito tempo para acontecer. No Brasil, por exemplo, somente em 1932. A cidadania não foi algo meramente concedido pelas autoridades, mas sim conquistado por essas mulheres, cada uma que lutou em diversas esferas sociais para sua presença. E os argumentos utilizados para a ocupação desses espaços estão ligados à liberdade de imprensa, à educação e tantos outros. Tudo isso é o que nós temos documentado, que nos ajuda a criar um retrato do período, de todo esse filme de uma história, de onde nós viemos e onde nós chegamos agora. E onde estamos? Agora eu faço essa pergunta. Qual que é a nossa realidade atual? Com o projeto Júris Perita, como eu havia falado mais cedo, um dos meus objetivos é tomar memória desses relatos das mulheres da atualidade, protagonistas que representam diversos cargos do âmbito jurídico da feminina. Alguns exemplos, aqui nós temos vários nomes, mas os que eu estava trabalhando atualmente com esses eventos que ainda não foram publicados, Isabel Anchieta, Lúcia Helena Galvão Maia, Margarita Moraes, entre tantas outras. Existe uma presença feminina crescente nesses âmbitos de destaque, que representa uma mudança de perspectiva social. Mas ainda assim, com o crescimento dessa presença das mulheres, existem várias coisas que precisam melhorar. Nós estamos ainda longe de chegar ao fim. A título de exemplo, olhando para o nosso Supremo Tribunal Federal, são mais de 100 anos de história e até hoje 3 mulheres que passaram pela casa. Eu tomo algumas das palavras da ministra Carmen Lúcia como minhas, quando perguntaram para ela quando ela acharia que nós finalmente chegaríamos num patamar de igualdade dentro do Supremo. Não seria quando tivessem 5 ou 6 mulheres dentre as 11 cadeiras, mas sim quando tivessem 11 mulheres naquelas cadeiras e não fosse questionado essa presença, assim como não foi questionado durante centenas de anos a presença de 11 homens. Se trata de uma história em constante transformação, progressão, modificação. Nós esperamos que sempre para o melhor, mas às vezes não é assim. Nós vemos casos de retrocesso o tempo todo ao longo do globo. Um dos aspectos que eu estudei nessa minha pesquisa sobre Jurisperita é a presença maior de mulheres dentro das universidades, principalmente em cursos que antes eram designados mais aos homens, como por exemplo o direito. Mas junto com esse processo de inserção de mulheres, a gente vê um movimento contrário de um retrocesso, que é uma evasão masculina de ambientes que passam a ser ocupados por mulheres. Na faculdade a gente percebe isso. Enquanto as mulheres têm aumentado em número nessa busca pela universidade, os homens têm reduzido. E isso é prejudicial, porque o que se busca nessa luta por direitos iguais não é uma ocupação de um espaço que é deixado às traças. É uma inserção de forma igualitária, em conjunto com esse gênero masculino, para que se cresça e se modifique a perspectiva que nós temos hoje. Essa evasão masculina representa uma visão de descaso. Quer dizer, então, que se as mulheres estão aqui não é mais algo importante. Então, por que tornar isso relevante? Por que considerar o ensino como algo relevante? Isso também vem de um processo misógino muito enraizado. As oportunidades de emprego também têm melhorado, nós temos visto uma perspectiva melhor. Mas isso ainda vem com diversos outros desafios. A dupla jornada, a diferença salarial e também o preconceito, que está muito presente em todos os dias. Nós vimos a promoção da tese da misoginia recentemente, que é um passo importante para essa visibilidade da necessidade de uma luta mais forte contra o preconceito, contra essa negativa da sociedade à presença feminina, à existência feminina. Mas a gente ainda passa por um processo de subrepresentação em diversos espaços, assédios, denúncias constantes e também, o pior de tudo, feminicídios. Nós temos hoje
o crime de feminicídio como o crime com maior pena do nosso sistema de justiça. São 40 anos para quem for condenado. E mesmo assim, nós temos visto casos recentes de denúncias de condenações de feminicídio. Porque não é a pena que vai assustar, que vai barrar esse tipo de processo na nossa sociedade. É uma inteira mudança de perspectiva que tem que acontecer desde a base para que isso não ocorra depois, para que o sistema de justiça não tenha que lidar com esse problema. O meu papel como pesquisadora aqui hoje, produtora de conhecimentos, mas também reunindo esses relatos e traduzindo as mensagens neles contidas, é trazer visibilidade, memória, e a partir disso promover um debate maior a respeito de todos esses aspectos. E agora eu chego ao meu último ponto. Para onde nós mulheres vamos? Qual que é o nosso futuro? O que nos aguarda? Nós temos destaques excelsos na academia, nas profissões de mulheres brasileiras, inclusive internacionalmente relevantes. Mas eu acredito que nós devemos sonhar com um futuro em que a dedicação, a excelência e a determinação que colocam uma mulher em uma posição de destaque não a coloquem em um pedestal, como a primeira ou até mesmo a única, mas sim que nós possamos compartilhar essas conquistas com tantas outras, de modo que juntas recriamos a realidade em que queremos estar presentes. A intenção da minha mensagem é positiva. Eu quero que a minha fala, de algum modo, tenha tocado os corações de vocês e servir um incentivo para que acreditem no potencial. Vejam todas essas mulheres que lutaram e que lutam até hoje e sintam que vocês também podem fazer parte dessa história. Como disse Virginia Woolf, também citada pela Heloísa, em sua obra Orlando, nós somos as palavras, somos os livros, somos feitos do mesmo tecido que são feitos os sonhos. E é por isso que eu tenho esperança de termos melhores. Porque eu sei que os sonhos que eu defendo são os mesmos que estão presentes no cerne de cada um que me ouve. Que essas palavras, ditas, escritas, registradas e lembradas, elas servem para cada mulher como uma memória dessa jornada de incontáveis gerações que contribuem para a promoção dos nossos direitos, para a completude de quem somos e de quem viremos a ser. Eu retomo então a mensagem do início sobre o porquê fala sobre o direito dentro dessa perspectiva histórica da representatividade feminina, que é a de ocupação de espaços. Eu quero que nós, mulheres, ocupemos esses espaços de poder, ter nossa voz ouvida, de modo que os registros da nossa presença sejam abundantes, que as mudanças estejam presentes e que, dessa forma, o interesse de cada mulher seja atingido. É por isso que nós temos que nos inserir. E por isso que está registrado. Muito obrigada, Sofia. Eu tive a honra de poder relembrar os dias que eu convivi contigo todas as manhãs. E a partir da tua fala, eu lembrei também das muitas vezes que a gente parou pelos corredores daquela faculdade para olhar retratos e perceber a escassez dos retratos femininos. Mas, felizmente, o crescimento desses retratos nas fotos mais coloridas e mais atuais. Agora a gente abre para perguntas, então quem tiver alguma contribuição a fazer ou quiser perguntar algo para a Sofia ou para a gente, sinta-se à vontade. Assim, um comentário assim é que tudo isso que tu acabaste de colocar nas nossas mãos, de fato eu tenho, não querendo ser presunçoso, mas nesses 47 anos que eu estou aqui no Brasil, o Brasil, infelizmente, e não, se eu disser que é culpa do gestor, só que não é do gestor, e sim da própria população também. Porque várias mulheres, assim, eu tenho testemunhado, que a partir de 1971, o pontapé inicial, de fato, foi dado início, para que as mulheres ocupem, como diz, as cabeças de chave
foi na Marinha. Só que, como tu mesmo disseste, não é um mar de rosa, não. Isso é fato. Mas também, e aí depois teve o chamado, como diz os holandeses, que inventaram o jogo, o dominó, o efeito dominó. Uma peça derruba a outra. E aí, Marinha, Força Aérea e Exército. E depois, as polícias estaduais, polícias militares e a polícia civil. Várias mulheres ocuparam e continuam assim, ocupando. Só que, estranhamente, o exército, eu vi, meus professores, estranhamente, as Forças Armadas só abriram inscrições para o alistamento obrigatório ainda este ano, para as mulheres, aliás, em 2025. Coisa que aqui na América, Europa, Ásia, África e Oceania, esse alistamento já existe há aproximadamente 50 anos. Diga-se passagem. Exemplo, que todo mundo acha que o país é machista, mas não é. Israel. Israel tem mulheres desde o cedo da primeira guerra de Israel, estava conhecida como a Guerra da Independência. Tinha, sim, mulher. E antes, no Exército Vermelho Soviético, tinha atiradoras, assim, francos atiradoras de primeiríssima ordem, que era capaz de acertar até uma mosca. Não estou exagerando, eu estou apenas colocando, assim, fatos. Então, e todos, como citei, nos 5 continentes, só aqui no Brasil. E ali e uma vez um amigo meu falou assim, mulher só serve para pilotar fogão. E aí, por coincidência, tinha um fogão do meu lado, eu disse, ué, mas isso aqui não é simulador de voo? Ele teve que ficar quieto porque eu fui sarcástico. Então, só agora que o Brasil resolveu abriu para o alistamento obrigatório, coisa que aqui na América não precisa ir longe. Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, aqui no Brasil, já tinha 30, 40 anos o alistamento obrigatório. Isso assim, é o fato que eu tenho testemunhado e que tu colocaste não só nas minhas mãos, mas aqui presente. Sim. Eu acho que é interessante observar como esses processos de promoção de direitos das mulheres variam bastante a depender do local e do período que a gente observa. Tem avanços e retrocessos de diversos modos, tanto em questões acadêmicas quanto profissões, dentro do exército também um exemplo. E eu vejo algumas discussões a respeito dessa possibilidade agora de alistamento voluntário para as mulheres, como uma crítica, algumas pessoas têm feito, mas é mais uma oportunidade de escolha. Se as mulheres quiserem, elas vão poder escolher também esse destino. É sempre uma opção, porque qual que foi uma das maiores limitações que as mulheres tiveram ao longo da história? A oportunidade de poder ser o que elas quisessem, viver da forma como elas quisessem. Então, essa abertura desse alistamento também representa uma oportunidade de escolha para elas, se for o desejo delas, se for a vocação delas, sigam dessa forma. Se não for, tem milhares de outras opções que vão se abrindo e oportunizando uma presença feminina ampla em todas as posições de destaque. E outro exemplo, assim, já vou te dar a palavra. Outro exemplo da cientista de primeiríssima ordem no campo da medicina molecular.
que por causa de uma, desculpe a palavra, de um desgraçado camelo doente, não registrou a patente. E aí ela teve que ir, sabe, da questão da questão da paralisia, enfim, sabe? Mas ela foi pioneira, e aí a indústria farmacêutica internacional quis se apropriar indevidamente, mas ela disse não. A minha assinatura, a minha identidade, aqui, não vai. Isso essa cientista que pesquisou, né, ela falou, não, vocês não vão pegar a minha pesquisa e fazer o que eu entender. É o meu rosto que está na pesquisa. Eu acho que representa mais uma tentativa de tantas outras ao longo da história de um apagamento da presença feminina, da nossa atuação. Como as meninas também disseram, esse silêncio de arquivo sobre a presença feminina é escolha também. Muitas escolhas foram feitas ao longo da história para que nós tivéssemos esse panorama hoje, para que tantas mulheres tivessem sido esquecidas nos seus trabalhos, nos seus escritos, em todos os seus projetos. E, como pode se ver, ainda não foi solucionado o problema. Eu tenho 2 comentários para fazer. Também vou agradecer, então, obrigada, Sofia. Eu acho que é muito legal a tua percepção, ainda mais pra gente que é da área de antropologia, a gente que é da comunicação, o grupo é só de comunicação, mas é muito interessante trazer essa perspectiva diferente que alguns de nós não têm contato. E eu pensei em 2 coisas com o que tu estava falando, pra gente articular com essa perspectiva dos arquivos. A primeira que eu pensei é sobre a interseccionalidade entre gênero e classe, porque vários dos exemplos que tu traz frequentemente são mulheres que têm uma posição privilegiada socialmente e que elas têm essa ascensão a espaços intelectuais, assim, momentos da história que não eram para as mulheres por causa disso. E eu acho que também é interessante pensar nisso porque é muito escasso os arquivos que a gente tem sobre as mulheres ao longo da história e mulheres que não são da classe superior também é muito menos, sabe? Então eu acho que é muito doido pensar nesse sentido. E até da Berta Lutz, assim, que a gente tava falando, tipo assim, o pai dela era cientista também, ela tem foto dela na Sorbonne com a Marie Curie, então, tipo, ela é muito, tem uma posição muito privilegiada comparada com as mulheres da época. Então, queria explicar a tua percepção sobre isso e a percepção dessa interseccionalidade na lei, talvez alguma coisa que tu quer mais conhecimento que é interessante compartilhar. Então, muito pergunta. Eu acredito que essa luta pelos direitos relacionados ao gênero também está muito relacionada a essa luta de classe. Porque a todo momento da história são grupos marginalizados que tentam ocupar lugares e ter uma perspectiva de igualdade. E como podemos ver desde a Roma Antiga, né, esse acesso ao conhecimento, ao ensino privado dentro de casa, do direito, esse acesso a universidades porque o pai era professor, ou acesso a ofícios jurídicos porque vinham de uma família nobre, se relaciona com essa capacidade das mulheres de atingir outros objetivos. Então, a gente sempre observa que, por mais que seja fundamental o esforço de cada uma dessas mulheres para estarem lá, existe sempre um elemento de um privilégio social que gera um impacto. Isso até hoje. Os arquivos, por também, em certas épocas, serem mais escassos, que foi progredindo muito bem ao longo da história, também estavam relacionados àqueles que teriam um poder de obtenção desses livros, desses registros, que teriam alguém para também registrar as suas questões. E eu acho que isso mostra um retrato também, e nos faz perguntar quais são todas essas mulheres que tiveram algum impacto de algum modo, mas por conta dessa dificuldade de um acesso a privilégios não foram lembradas e até hoje são esquecidas. Talvez em algum momento a gente descubra mais sobre elas, eu espero que sim, certamente tem muitas, mas é um questionamento super importante e que nos faz refletir também que todo mundo no contexto de uma classe que está tendo ele, o contexto da época,
pensando qual que era a perspectiva daquela pessoa. Por que ela está ali? Obrigada. E aí eu tinha outro comentário, mas aí, se alguém quiser participar da conversa também, gente, porque a gente tem até às 8, prof. Então, se alguém quiser participar da conversa também, fiquem à vontade. A outra coisa que eu estava pensando era sobre essa característica da tutela que tu trouxe. E me lembrou, tem uma pesquisadora de Oxford que ela estuda a Jane Austen, tipo, além da obra da Jane Austen, a parte mais, tipo, do inglês mesmo da obra, mas também a vida da Jane Austen. E tem muito sobre a Jane Austen que criaram, assim, logo depois da morte dela, o sobrinho dela publicou uma biografia sobre ela. E nessa biografia ele falava, tipo, que ela fazia os livros pros sobrinhos, que, tipo, ela não se portava com dinheiro, etc. Essa pesquisadora fala sobre isso. E aí ela resgata cartas da Jane Austen com a irmã dela pra, tipo, mostrar que não, de fato ela se importava com dinheiro e de fato ela se importava com essa questão da tutela, porque ela até traz, tipo, algumas cartas falando com a irmã dela, que é um tipo de arquivo pessoal que a gente pode, que até que as gurias estavam falando que é uma coisa que pode ser desconsiderada pela história por acontecer algo pessoal e feminino. É uma carta que ela tá falando com a irmã dela e ela fala sobre isso, de tipo, eu não consigo ir pra Londres falar com o meu editor porque meu irmão não tá aqui comigo, sabe? Tipo, ela não conseguiria viajar sem o irmão dela. Então, eu acho que é muito importante também como o que a gente tem registrado. Então, tipo, esse exemplo específico porque me lembrou, mas esse processo de, tipo, foi falado isso sobre ela, então isso se torna uma verdade ou não é uma verdade? E eu acho que é legal da gente questionar com outros documentos, e esse um pouco que a gente discute na cadeira também, né? Sobre, tipo, achar registros que também questionem isso pra gente saber que não é neutro isso. E eu acho que é interessante também pensar nesse sentido sobre, porque eu tenho muitos casos, e, tipo, eu acho que a pesquisa vai ser muito rica, então se quiser trazer mais sobre isso também, acho que seria muito interessante, assim. Eu achei um exemplo super interessante, eu não sabia de todos esses aspectos. Eu imagino que nesses pontos em relação ao processo histórico, vocês não têm mais propriedade para falar que eu, mas eu acho que é importante entender que, além dos documentos em si, que retratam sobre o feminino de diversas formas e o quanto eles decidiram retratar, também tem todo um processo de procura desses documentos que pode envolver o imaginário machista. Pode descredibilizar, de certo modo, algo, pode interpretar, porque isso é uma coisa interessante do direito que se aplica também em outras áreas. Tudo no direito parte da interpretação. Aquilo que está escrito, ele vai ser aplicado de uma maneira diferente a depender do modo como tudo é recriado a partir da interpretação, que é um processo muito estudado atualmente pela ciência do direito e como isso pode se aplicar em decisões judiciais, mas que também se aplica a todo tipo de documento. A forma como o que está escrito ali, o que está retratado num quadro ou um documento de qualquer modo vai ser lido e interpretado depende de quem está fazendo esse processo. Qual que foi a mentalidade e a instrução que ele teve em relação a isso. E em períodos em que essa mentalidade machista foi muito mais forte, certamente várias informações foram perdidas, descaracterizadas ou deixadas de lado por conta de uma visão que preterizava as mulheres. Obrigada. Eu sou da história e eu tenho uma leve experiência com, na verdade, eu não sei dizer se foi um artigo, uma tese de doutorado, de uma autora chamada Amanda Vickery, na Inglaterra, eu acredito. Que ela fez uma análise de cartas de 3 mulheres do século XVIII. Claro que, obviamente, mulheres com meios, né, para manterem diários, para manterem cartas, elas tinham que ser letradas, enfim, então acaba mexendo muito com a informação. Mas era muito interessante o trabalho dela, porque ela tinha uma ideia de propor que a mulher, como a gente, revitalizar a agência histórica da mulher. Porque você tem essa ideia também de que a mulher histórica ela era só necessariamente oprimida. Mas sim que essas mulheres eram pessoas únicas, com experiências únicas, com experiências que lidavam com o que elas podiam lidar na sociedade, entende? Algumas estavam em casamentos horríveis, outras tinham boas relações com seus maridos. É o que no século XVIII elas podiam fazer para sobreviver. E nesse sentido, devolver essa agência histórica para elas é muito interessante, para não colocar elas só nessa posição de, enfim, de oprimidas e de
vítimas assim, do sistema. Né? Eu acho que, junto com o que eu acabei de falar da última pergunta, pode existir essa presunção de uma passividade feminina ao longo da história, né? E a gente vê isso em diversos momentos, até da forma como é retratada de modo mais superficial, períodos históricos e afins. Mas essa pesquisa também ela serve para observar essa presença. Ao invés de trazer, por exemplo, como vocês trouxeram, as mulheres que foram esquecidas, trazer as que foram lembradas. Que existiam mulheres presentes na religião desde a Roma Antiga, que houveram mulheres presentes nessa educação, que participaram da docência nas primeiras universidades, por mais que não seja algo tão conhecido, e esse justamente é o problema, isso pode ser disseminado para talvez mudar a perspectiva de que as mulheres elas nunca aceitaram passivamente tudo aquilo que era imposto a elas. Haviam muitas dificuldades que se sobrepunham nisso em ambientes que não eram favoráveis, principalmente para aquelas sem privilégios, mas que aos poucos foram superados com a ajuda de todo esse desenvolvimento, essa inserção de espaços. E aprender sobre isso é muito importante para também aprender sobre o nosso papel agora, que existiu toda essa força desde então, nós somos capazes, nós estivemos lá e nós podemos continuar e para sempre estar lá. Muito obrigada. E mais quer perguntar? Achou que ia perguntar alguma coisa, prof? Não, eu tô aqui com Tá te mirando. Tá de telespectador. Então tá, pessoal, acho que vamos agradecer a Sofia mais uma vez. Foi uma aula, eu me senti aqui numa aula de direito. Eu adorei. Acho que é muito importante a gente ter essa visão, né, de como funcionam outras áreas, e o direito, querendo ou não, que direciona o nosso olhar, principalmente quando a gente fala sobre direitos humanos. E eu aprendi muito, te agradeço mais uma vez, agradeço as gurias também por a gente ter compartilhado esse momento juntas. Eu agradeço demais a mesa linda feita de mulheres. Espero que também, com esse registro, nós sejamos um ponto de memória sobre a defesa dos direitos humanos das mulheres na história.